baseado em fatos surreais. Eu ajudei a criar os meus irmãos, então essa coisa de ser mãe pra mim nunca foi uma necessidade. Eu achava assim que já tinha feito esse papel, eu já tinha lidado com essa coisa de criança. Mas quando eu conheci o meu marido, né, o meu primeiro marido, ele me inspirou, não sei explicar. Ali eu senti, sei lá, segurança e eu quis casar com ele, quis ter filhos com ele, quis fazer tudo com ele. Tanto que quando eu engravidei dele, a gente não estava casado ainda, e o meu pai falou pra eu abortar. Meu Deus. Ele ficou super preocupado e eu tava super jovem, né? Eu tava com 20 aninhos e eu fiquei... Mas eu tava totalmente apaixonada. Eu falei pro meu pai, negativo. Amo esse cara, vou ficar junto, nossa vida, nossa família. Tava super empolgada, nem dei bola pro meu pai. Aí até o meu pai não queria que eu saísse de casa. Nossa. Ele tinha preocupação realmente com o meu futuro, né? Eu falei, não, vou casar. E casei, montei minha casa. E fui morar com meu marido. Tivemos nosso primeiro filho. Depois de um tempo tivemos mais um bebê. Também foi, não indesejado, mas digamos que não foi planejado. É muito difícil a gente dizer que a gente de fato planeja, né? Assim, acho que a maioria das pessoas acabam tendo filhos porque tem filhos, assim. Não é um negócio que você realmente planeja em algum momento da sua vida, né? Para acho que uma parcela pequena planeja. Eu até conheço algumas amigas que planejaram no sentido assim, vou parar de tomar pílula. Conheço bastante gente, mas acredito que muitos vêm assim. E eu, no meu caso, eu tomei pílula do dia seguinte as 2 vezes. Eu nunca consegui me adaptar com nenhum método anticoncepcional. Então eles vieram mesmo na raça, queriam vir. Tinham que vir mesmo, né? Era parte da sua história. Acho que eram parte da minha história mesmo. E depois de um tempo, meu casamento já não rolava mais. Eu tinha ainda meu filho menor, estava com uns 4 aninhos. E a gente se separou. Então eu não tinha como me sustentar sozinha. Fui morar com a minha mãe, na casa dela, com as crianças. E a gente ficou assim por um bom tempo. Nessa época eu arrumei um namorado, um carinha que eu saía, mas não era assim, nossa, que romance extraordinário. Ele gostava muito de mim, era um fofo, fazia tudo por mim, sabe? Que nem meu pai dizia, arrasta um caminhão de merda morro acima por você. Ele era assim. Mas um dia a gente tava lá transando, a gente tava fazendo sexo anal e na empolgação, naquela de tira e põe, botou no lugar errado, gozou e engravidei. Eita. Aí, só que quando eu me vi grávida, eu não tive dúvida nenhuma que eu não queria aquela criança. Tipo, aquilo não fazia sentido nenhum. Imagina, eu morando na casa da minha mãe, com um cara que eu nem tinha assumido, digamos assim, era um namoro despretensioso, primeira pessoa que eu namorei depois de um casamento, então não fazia sentido nenhum. Então eu tive certeza que eu queria interromper a gravidez. Ele ficou um pouco chateado, porque ele gostava muito de mim, apesar de não ter estrutura nenhuma também, não consegui saber como a gente poderia lidar com aquilo, porque pelo menos se ele tivesse um plano, né, ou se organizasse, mais nada. Então eu fui procurar uma forma de fazer o aborto, encontrei uma clínica que me indicaram, super linda, aliás, bem diferente daquilo que eu imaginava, que eu ia chegar no muquifo horroroso, sabe? Ela tinha umas coisas assim, porque ela fica mudando de lugar de tempos em tempos, por causa da fiscalização, sei lá. Mas eu cheguei lá, fui super bem atendida por um médico até muito famoso, conhecido, que atende nessa clínica. Ele conversou comigo para saber se era isso mesmo, né? Tipo um aconselhamento psicológico, mas foi super rápido. Eu tava bem decidida também, não tinha um pingo de dúvida. E aí me levaram pro procedimento, também muito mais simples do que eu imaginava, foram 5 minutos. Saí de lá bem, caminhando, como se nada tivesse acontecido. Sério? Nada tivesse acontecido, super tranquilo, gente. Foi a melhor decisão da minha vida. Imagina o que eu ia virar lá naquela situação. Filho, na casa da mãe. Não tem, eu ia fazer o quê? Não me pesou na consciência, eu tava tranquila, não era uma história pra mim. Aí depois de muito tempo,
eu comecei a namorar uma outra pessoa, eu já estava mais estável no meu emprego, né? Já tinha reconstruído essa parte profissional, que depois do casamento, não que durante o casamento a mulher tenha que desconsiderar a parte profissional, mas quando você tem filhos pequenininhos, né? Geralmente é um pouco mais complicado. Exato, então eu tava com um gap, consegui recuperar, já tinha grana, comecei a namorar um outro rapaz, isso passaram-se anos, gente, anos. E aí nós decidimos morar todo mundo junto, eu, ele, as crianças, na nossa casa. E era a primeira vez, sério, chique, foi a primeira vez que eu tive uma casa desde que eu tava casada. Caramba. Quando eu montei, e a gente fez tudo na mão, que a gente, assim, tava estável, mas não é que a gente tinha dinheiro. Mas quando eu montei assim, a escrivaninha das crianças e o quarto deles, eu chorei. Porque eu nunca tinha conseguido dar isso pra eles, sabe? Parecia que era uma coisa que só o pai ia poder dar um dia. E que eu tinha ficado em dívida. Sei. Acho que mãe solteira, né, ou mãe solo, acaba ficando com essa sensação, às vezes, de que tá em dívida, que não tá dando tudo pros filhos, né? Enfim. Aí fomos lá. Aí montamos aquela família, eu tava muito feliz. Eu tava com um marido, eu tinha 2... Não casamos, assim, oficialmente, mas eu tinha um marido, eu tava com os meus filhos, tava tudo lindo. E, de repente, eu comecei a sentir enjoo. Meu Deus. Que eu nunca tinha sentido. Eu não senti enjoo nenhuma das minhas... da gravidez dos meus filhos, nem desse que eu tirei. E dessa vez eu tava passando mal. Tanto que eu não associei que era gravidez. Levou um tempão, menino. Comecei a fazer exame achando que eu tinha um problema de estômago. Ai, Jesus. Incrível. Até que, depois de 1 exame, 2 exames, 3 exames, 4 exames, alguém falou, mas será que você não tá grávida? Eu falei, tá, vou fazer um teste e tava grávida. Nessa hora, quando eu dividi, né, com esse meu marido, com esse meu namorido, chamar de namorido que é mais fácil. Quando eu dividi com ele super... Eu já falei com ele num tom, não vai rolar. Porque eu tava muito insegura. Mas ao mesmo... E ele falou, tá, mas se você quiser rola, a gente pode ter. E aquilo, nossa, ficou me atormentando, porque... Eu tava com um sonho tão grande, tipo, de construir aquela família da propaganda de margarina. E parecia que eu tinha chegado lá, entendeu? Eu tinha uma sensação muito que eu tinha chegado lá, mas alguma coisa me falava que ele não era o cara certo pra fazer isso. E mesmo que ele fosse um pai presente, tudo ia acontecer comigo. Eu já sabia como era, né? Era o meu corpo, era o meu tempo. Eu tava agora, eu tinha engrenado na minha carreira. Eu sei que eu fiquei assim muito em dúvida, mas eu tomei a decisão de tirar. E aí eu fui procurar de novo o mesmo médico que tinha feito o primeiro procedimento. Encontrei a clínica já em outro lugar, né? Porque eles ficam mudando. De novo a gente conversou, mas foi uma conversa mais difícil, né? Eu já tava mais emotiva. Porque eu não sei, parecia que tinha a ver comigo aquilo. Não foi como da primeira vez que eu decidi e fiquei tranquila. Essa eu decidi, mas eu não estava tranquila. Tanto que, de novo, o procedimento foi super simples, 5 minutos. Né? Me levar à cirurgia é algo banal. Mas eu sangrei muito nos dias consecutivos, eu chorei muito. Eu lembro que eu cheguei em casa, fiquei em posição fetal chorando. Ele chegou, me viu naquela situação, me abraçou, ficou comigo e falou, eu não vou te deixar, fica tranquila, nós estamos juntos nessa. Nós estamos juntos, vai dar tudo certo. Em 2 meses ele tinha me abandonado. Imagina! Tinha me abandonado. Abandonado eu, as crianças, o projeto, tudo. Então, mas eu não consegui. Foi tão fora ter feito o aborto, já foi algo que emocionalmente foi muito difícil. O fato dele ter abandonado a gente foi uma facada, sabe? Era quase assim, na hora que a gente tava com tudo funcionando, na hora que eu ia até a propaganda de margarina, chegou a minha vez, eu fui passada pra trás e eu não consegui lidar com isso bem. Então foi muito difícil, eu comecei a ter um quadro de depressão, eu precisei tomar remédio pra depressão. Eu engordei muito, eu engordei 20 quilos. Meu Deus. Então, assim, o meu corpo mudou totalmente. Porque eu não Quase tava... como se você tivesse engravidado. Quase né? como se eu tivesse engravidado. Porque eu não consegui lidar com aquela gravidez interrompida, não consegui lidar com aquele abandono.
Foi muito complexo, precisei de muita ajuda da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe. Continuei na minha casa, mas foi um período assim, olha que eu vou te falar, que sofrimento. E eu fiquei com essa história dessa gravidez muito tempo, assim, doendo em mim, até que um dia eu soube que esse sujeito, que foi meu namorado, teve um filho. Olha. E mudou muito a realidade dele depois de ter um filho. E aí eu não sei te explicar, mas eu entendi que aquela história ela era dele e não era minha. Sim. Aí é uma coisa meio espiritual, mística, que eu acho que nessas horas a gente, sei lá, se conecta. E aí cada um tem as suas Cada um tem suas né? crenças, mas assim, o que eu acredito pra mim? Que ele tinha que ter um filho. Que era o filho dele. Por isso tinha tanta essa sensação de que a criança precisava nascer, mas não era comigo. Tanto que aí o meu coração se acalmou. Hoje eu tô super tranquila. Já tenho um outro namorado, estou com outra pessoa maravilhosa, divina. Estamos nos dando muito bem. Estamos pensando se a gente vai morar junto ou não, né? Com muita calma. Isso tudo são muitos anos, sabe, gente? E eu até tenho vontade de ter outro filho, sim. Se a gente engrenar, se for bacana, sabe? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. São situações muito diferentes, assim, na nossa vida. Então, quando as pessoas ficam polemizando, problematizando, sem ter vivido, acho que falta muita informação. Não é real que a gente tá... Então, pra mim, foi tudo totalmente diferente. Tipo, um aborto do outro, não teve nada a ver um com o outro. Eu já tenho filhos e eu tenho vontade de ter. Mas, justamente por ter, eu acredito que eu vou saber a hora, sabe? É quase como se... Você acredita que isso tem a ver com... Não é um acidente de percurso, assim, mas é uma questão do contexto. Cada momento da sua vida, cada contexto tem uma conjuntura que faz com que você tome uma decisão ou outra. E isso não significa que você não tenha amor pelos filhos que você tem, ou que você não venha a ter filhos depois, assim, que é uma questão contextual, sabe? Pra mim foi. Eu não tenho muitas amigas, porque as pessoas não falam muito dessas experiências, né? Mas eu tenho 2 amigas que eu sei que já fizeram um aborto. E pra elas foi muito parecido. Não foi nada, nenhuma história foi parecida com a minha no sentido do relacionamento, assim, mas da decisão, sabe? Tinha alguma coisa nelas que dava uma certeza de que não era para aquilo acontecer naquela hora, que aquilo ia causar muito problema, muita tristeza. Nenhuma teve facilidade em decidir, né? Não deve ser uma decisão fácil, assim. Imagina, a gente já falou pro inferno. Não, muito difícil, muito difícil. Mas a primeira realmente não foi difícil. Né, que eu contei, a primeira não foi difícil pra mim, tava muito claro, rola um pouquinho de culpa, tem todas essas coisas assim, mas não foi difícil não, a segunda que foi mais pesado pra mim, emocionalmente. Você acha que pelo fato de você ter tido acesso a um médico, a uma clínica, uma coisa assim, que aparentemente parece mais segura, que isso também te deu um suporte assim, da certeza de que o que você tava fazendo não tinha chance de dar errado, por exemplo? Alguma passou pela sua cabeça? Que você poderia ter alguma complicação, ou que, sei lá, podia acontecer alguma coisa. Passou na minha cabeça na primeira vez, porque eu não sabia se eu ia conseguir achar uma clínica. Tipo, eu fiquei pensando, meu Deus, onde eu vou encontrar uma clínica? Com quem eu vou falar? Como é que eu vou conseguir? Então, enquanto eu tava nessa pira, assim, dentro da minha cabeça, foi muito... Eu pensei em uma formação, sabe essas coisas que a gente ouve falar? Quando eu cheguei na clínica, essa dúvida foi totalmente... dizimada, assim, não tive dúvida nenhuma, porque o doutor era muito competente, a clínica muito organizada, se via que era um trabalho sério, sabe? Porque a gente ouve falar, né? Teve uma moça esse ano, alguma coisa que foi fazer um aborto clandestino e morreu. Então, essas notícias ganham uma proporção. E eu acredito que isso aconteça mesmo. Mas eu tive sorte, né? Eu acho que deve acontecer na mesma proporção que acontece de gente que vai fazer lipoaspiração numa clínica clandestina, numa clínica B, e também morre, né? A gente vai fazer qualquer tipo de procedimento. Eu acho até que pode ser mais, porque eu acho até que pode ser mais do que isso, mas especialmente quando se faz em casa, né? Que eu acho que é o maior número de aborto no Brasil. Eu não tenho dados assim oficiais, mas eu acho que se faz muito em casa.
tem muito tal do Citotec, desses remédios, e que às vezes não dão certo, porque depende do organismo, aí ela não pode correr pro hospital. Ou uma coisa que se faz muito é iniciar o procedimento em casa e aí correr pro hospital e dizer que foi natural, né? Que é recurso de quem não tem dinheiro. Eu, minha filha, juntei todo o dinheiro que eu tinha. Juntei o dinheiro, mas é por isso que eu tive um bom atendimento. Seis meses. 6 meses foi o tempo que demorou para esse episódio ir ao ar. Ele não demorou tanto para ser gravado, porque na verdade ele foi gravado pouco tempo depois dos casos escatológicos. Mas foram 6 meses ouvindo, refletindo, 6 meses de vida, um monte de coisa acontecendo e uma certa resistência em divulgar esse episódio. O assunto desse episódio é difícil. Você chegou até aqui, provavelmente você ouviu toda a história. Aborto é um assunto bastante polêmico, que envolve muitas coisas. A gente não tá aqui para discutir se é certo, se é errado, condenar, julgar, nada disso. A gente quis trazer uma história, faz parte da história de uma mulher, faz parte da história de muitas mulheres. Acontece, é um fato, e ainda é um fato surreal. Algumas mulheres passam por ele e se renovam de alguma forma, outras acabam morrendo durante o procedimento, outras acabam morrendo emocionalmente e psicologicamente, nunca superam o fato. Enfim, é um assunto que a gente precisa falar porque abortos acontecem. Esse foi mais um baseado em fatos reais. Esse foi o 9º episódio dessa primeira temporada, que demorou um pouquinho para ser concluída, mas ela está agora aqui em vias de se renovar. Eu recebi algumas histórias nesse meio tempo, algumas histórias que eu vou rever, com certeza vou contar. Eu tô no momento repensando qual vai ser esse formato aqui de contar essas histórias, pensando em outras pessoas para convidar e participar desse projeto comigo. Então eu peço que quem vinha ouvindo continue. Se você tem uma história para contar, seja ela uma história feliz, seja ela uma história triste, seja uma viagem, seja um amor, seja um caso do trabalho, seja uma aventura com as amigas, uma história. O importante é que ela tenha um elemento surreal. Se você quer contar essa história, passar essa história para frente, deixar a gente aqui desse lado recontar essa história, incrementando, adicionando uma outra coisa, uma pitada de cor e sabor, como a gente gosta de dizer, manda pra gente, bfsurreais@gmail.com. Você pode mandar essa história em áudio, você pode escrever um e-mail e mandar pra gente, você pode mandar o capítulo do seu livro de contos, se essa história tá ali no meio. Você pode chamar a gente lá no Facebook também, baseado em fatos surreais, facebook.com/bfsurreais, e contar essa história pelo chat do Facebook. A gente conversa com você por lá. Enfim, passa essa história pra frente, a gente vai receber, nós vamos trabalhar e essa história vai voltar para o universo para que a gente possa compartilhar e conectar e expandir essa rede de mulheres que tem histórias maravilhosas para contar, maravilhosas em muitas formas. Obrigada por ouvir a gente, manda para suas amigas, compartilha no Facebook, indica e vamos fazer essa corrente crescer. Um beijo e até o próximo episódio.